bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LACENEM, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, meu companheiro, olha só, você já está habituado a trabalhar comigo duas vertentes aqui no Enem, a parte de redação e a parte de literatura. Sem contar que a parte de redação a gente trabalha vários aspectos, então além da produção textual, a gente ainda trabalha a parte gramatical. Agora, na parte da literatura, nossa primeira aula foi atrelada ao conceito de literatura. O que é literatura? E no final das contas, acabamos por entender que literatura é tudo aquilo que o homem faz com sua natureza, ou seja, é a representação da natureza do próprio homem. Agora, hoje nós vamos trabalhar conceitos de língua e linguagem, texto verbal e não verbal. Opa, mas como assim, Sidney? Para que eu vou trabalhar isso em literatura? Vamos lá. Quando você pega e começa a trabalhar dentro do Enem as questões atreladas à literatura, você observa que os conceitos epocais não são tão cobrados assim, na verdade. Basicamente, o que o camarada trabalha? Ele trabalha um texto e a compreensão do tipo de linguagem utilizada naquele texto já é suficiente para que você consiga responder a maioria das questões. Ou seja, saber se aquele texto é literário ou não literário, se é denotativo, conotativo, se é verbal ou não verbal. Então, isso daí é o suficiente para você se livrar de vários problemas. Ou então também saber qual é o tipo de função da linguagem que está sendo trabalhada ali, ou qual é a figura de linguagem que está sendo trabalhada ali. Então, por isso, nas nossas próximas aulas, além desse aspecto de conceito de linguagem, nós também vamos trabalhar as funções da linguagem e as figuras de linguagem. Para quê? Para depois, sim, começarmos a fazer uma revisão geral dos estilos epocais e trabalhar autor por autor. Então, a gente vai trabalhar as características gerais de um movimento literário e as características individuais de alguns autores importantes que caem na nossa prova, como, por exemplo, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Machado de Assis e alguns autores aí do modernismo, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade e por aí vai. Tranquilo, meu parceiro? Então, hoje, nós vamos entender o conceito da linguagem e como é que isso funciona na nossa vida. O que é o texto verbal e o texto não verbal. E para isso, nós vamos fazer um estudo dirigido. Para quê? Para que você tenha o seu materialzinho aí e possa estudar em casa com toda calma e tranquilidade. Tranquilo? Então, acompanha aí comigo, ó. Numa comunicação, as pessoas fazem uso de palavras, gestos, expressões corporais e faciais. Tudo isso é linguagem. Então, linguagem é qualquer processo de comunicação. Linguagem é um processo comunicativo pelo qual as pessoas interagem entre si. Se a linguagem tiver como unidade básica a palavra, seja ela falada ou escrita, ela será verbal. A linguagem, no entanto, pode possuir outros tipos de unidade, como o gesto, o movimento, a imagem e etc. Nesse caso, ela será não verbal. Há ainda as linguagens mistas, como as histórias em quadrinhos, o cinema, o teatro, em que se fundem a palavra e outros tipos de comunicação, outros tipos de unidade. Então, se liga só. Basicamente, quando a gente fala em linguagem verbal, é aquela em que a gente utiliza a palavra, seja ela falada ou escrita. Então, por exemplo, você está conversando com uma pessoa, você está conversando com a fala, você está utilizando a linguagem verbal. Você está utilizando a linguagem verbal, sem sombra de dúvidas. Você está trocando uma ideia no WhatsApp. Você está utilizando a linguagem verbal, porque você está utilizando a palavra. Só que nem sempre a gente utiliza apenas a linguagem verbal. Quando você pega um texto para ler, aí beleza, é uma linguagem verbal. Agora, por exemplo, na nossa videoaula aqui, nós trabalhamos a linguagem mista. Afinal de contas, você tem a parte verbal, tanto escrita quanto falada, só que
você também tem a imagem, tem o processo visual. Eu estou trabalhando aqui com gestos, com entonações, com movimentos, eu vou colocar aqui imagens no nosso slide. Então, além da linguagem verbal, eu também estou utilizando a linguagem não verbal. E se eu utilizo a linguagem verbal e a linguagem não verbal para me comunicar com você, é porque eu faço uso da linguagem mista. E, gente, a videoaula é um excelente exemplo para uma linguagem mista, tranquilo? Agora, em que situação eu vou utilizar apenas a linguagem não verbal? Quando for um sinal, por exemplo, um sinal de trânsito, quando for um desenhozinho, aí, ó, não tem palavra, então é linguagem não verbal. E diante disso, a gente vai continuar aqui a nossa brincadeira para entender como é que o processo funciona, tranquilo? Ó, quando as pessoas interagem por meio da linguagem verbal, elas fazem uso de um sistema de representação social, socialmente, né, construído, conhecido como a língua, o código. Língua é um conjunto de sinais, palavras e de leis combinatórias por meio do qual as pessoas de uma comunidade se comunicam e interagem. Pode-se dizer, portanto, que a língua é um tipo de linguagem. Então, observa. A língua, ela é um código. Ela é um código. Que depende de quê? Que depende da comunidade. Então, por exemplo, aqui no Brasil, qual é o tipo de língua que a gente utiliza? É a língua portuguesa. Nos Estados Unidos, é a língua inglesa. Lá na Alemanha, é a língua alemã. Lá no Japão, é a língua japonesa. Então, meu companheiro, a língua é o conjunto de sinais, ou seja, é um processo combinatório, é um código utilizado entre elementos de uma mesma comunidade, porque aquilo dali é um padrão. Agora, eu posso dizer que a língua é um tipo de linguagem, afinal de contas, a linguagem ela é utilizada para promover o quê? A comunicação. E a comunicação ela não precisa ser utilizada apenas através da língua. Não apenas através da língua, mas através de vários processos. Ou seja, eu consegui me comunicar, eu utilizei uma linguagem. E para eu me comunicar, há apenas duas coisas, o emissor e o receptor. O emissor é o camarada que fala e o receptor é o camarada que ouve, que decodifica, que interpreta aquela mensagem. Até mesmo se eu estiver falando sozinho no meio da rua, reclamando da vida, eu sou o emissor e o próprio receptor. Agora, nesse momento aqui de nossa videoaula, eu sou o emissor e você que está em casa é o receptor. Agora, se eu estou utilizando a língua portuguesa para falar com você, isso é ou não é um tipo de linguagem? Eu estou ou não estou me comunicando? Estou. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Vamos observar alguns exemplos para a gente poder identificar se a linguagem é verbal ou não verbal, ou até mesmo se a linguagem é mista. Então acompanha aqui comigo, ó. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem um cigarro que está cortado. E o que significa? Proibido fumar. Hoje em dia, nós encontramos este tipo de sinal aqui dentro de alguns estabelecimentos comerciais. Alguns estabelecimentos que são repletos de pessoas. Então, antigamente era normal ficar fumando, mas hoje em dia a mídia, nós mesmos já estamos batendo contra a questão do fumo. Então, se você entra no estabelecimento e tem isso daqui, você pode fumar lá dentro? Não, né? É proibido fumar. Agora, se eu não tenho a palavra aqui, se não está escrito, que tipo de linguagem eu tenho? Eu tenho a linguagem não verbal. Tranquilo? Molezinha. Olha o próximo. Aqui eu tenho um semáforo, ou o famoso sinal de trânsito. E ele também é um exemplo de linguagem não verbal. Agora, Sidney, aí é diferente do cigarro. No cigarro eu sei que é proibido fumar. E aí? Que mensagem? O que está trabalhando comigo aí? Que tipo de linguagem? Está se comunicando? Tá. Ora, a própria palavra semáforo, já em sua etimologia, já mostra que veio esse sinal de trânsito. Quando eu pego a palavra sema, significa ideia, significa sentido. E foro significa levar, ou seja, levar uma ideia. Ora, que ideia? Simples. Se está verdinho, eu sigo. Se está amarelo, eu tenho atenção. E se está vermelho? Eu paro. Então, o sinal, o semáforo, ele também se comunica. E é um exemplo de linguagem
não verbal. Agora, olha um outro aqui. Deixa eu pegar minha canequinha, que agora eu tô chique, eu tenho a canequinha. Esse tijolão não é o smartphone que você tem, né? Que você fica mexendo no Zap, que você fica mexendo no YouTube, no Facebook. Não é. Isso daqui é aquele mais antigo, que era o tijolão. Só que ao olhar para cá, você consegue ou não consegue identificar que é proibido telefonar? E em quais locais normalmente a gente visualiza isso daqui? Hoje em dia no banco. Os bancos, eles proibiram a utilização de telefones dentro do estabelecimento bancário. Por quê? Porque normalmente aquela famosa saidinha de banco, que é aquele roubo, né, aquele assalto, em que o camarada vai lá ao banco, retira um dinheiro e ao ir para casa, alguém avisa, ó, fulano de tal com camisa azul, tá saindo aí, ó, tá cheio de dinheiro, tá, ó, pega o malote. Então o camarada já ia lá para roubar. Então este é o intuito do banco, evitar a famosa saidinha de banco. Agora, a maioria das pessoas, eu pelo menos não vejo respeitando este tipo de lei. Agora, no banco nada é respeitado, né? Você só pode ficar meia hora na fila, você fica 2, 3 horas, então Brasil, né? Então vamos lá. Agora, eu entendo que isso daqui é proibido telefonar, é proibido utilizar o telefone e é um exemplo de linguagem não verbal. Olha o próximo aqui. Opa! Se você não dirige, você vai dizer que isso daqui é proibido estacionar. Só que aí vamos além. Quando eu tenho só um corte, é proibido estacionar. Agora, quando eu tenho aqui ó, o xizinho, ó, esses dois cortes em cima do E, eu tenho, na verdade, uma placa que sinaliza proibido estacionar e proibido desembarcar. Porque às vezes é proibido estacionar, mas eu posso desembarcar. A pessoa pode descer, pode pegar uma mala, alguma coisa assim do tipo. Nesse caso aqui não. Nesse caso é proibido estacionar e proibido desembarcar. Agora, Sidney, isso é importante para a gente? Meu parceiro, dá uma revisada aí nas provas anteriores do Enem, que você vai visualizar diversos exemplos de linguagem verbal e não verbal nas provas. Diversos exemplos através de charges, tirinhas ou até mesmo das próprias plaquinhas. Isso daqui cai e sim na nossa prova, tranquilo? Agora, olha o próximo exemplo, linguagem não verbal. Olha o próximo, interessante. Isso daqui com certeza você utiliza até mais do que eu. Por que eu estou falando até mais do que eu? Porque eu não mexo muito aí nesse negócio de zap, esse negócio aí não. Agora você, com certeza, adolescente hoje em dia, utiliza, sabe utilizar pra caramba, sabe copiar um negócio, mandar pro outro, sabe pegar e fazer uma montagem, sabe fazer aquele meme, sabe fazer tudo. E olha só o exemplo aqui dessas carinhas, dos famosos emoticons. Esse daqui é o quê? É um assustado, né? Você falou alguma coisa, alguma besteira, e a pessoa... Ah! Esse daqui é aquela carinha, ó, sem vergonha. De repente você deu em cima da mulher, aí a mulher, né, se fazendo de rogada, fez uma carinha assim. Essa daqui é aquela carinha de felizinha. Oh! Essa daqui tá chorando. Essa daqui tá feliz pra caramba e abrindo a boca. E esse daqui é o apaixonado. Só que esse apaixonado aqui é meio estranho, né? Que apaixonado é esse? Tá até saindo sangue aqui do nariz. O que é isso? Estou tão apaixonado que o meu coração sangra por ti. Mais ou menos isso. Esse daqui, ó, é aquela carinha de capetinha. Sabe quando você marca um negocinho assim, de repente, mais malicioso? Essa daqui, carinha de feliz. Ah, de você vê. Essa daqui, tu fala uma parada meio idiota, né? Ele... Esse daqui tá boladão. Boladão. Falou alguma besteira aí pra mulherzinha, ó. Pra menina, né? Ela vai, ó, botar essa carinha aqui pra você. Esse daqui, tu fala alguma coisa idiota, ele, tipo, seu idiota. E esse daqui é aquela carinha tipo de envergonhado, né? Coisa e tal, tipo, e aí, menina, você gosta de canto? Ah, gosto, que tal eu te levar ali pro canto? Aí ela fica com essa carinha de envergonhada, né? Caraca, essa cantada é péssima, né? Eu escutei isso esses dias, aí eu acabei utilizando agora, mas não sei porquê, mas tudo bem. Aí se liga só, todos esses exemplos aqui são exemplos de linguagem
não verbal. E de alguma forma, estes emoticons, eles acabam comunicando alguma coisa. Você consegue entender. Não é à toa nenhuma dessas carinhas. É óbvio que tem de ter um contexto entrelaçado naquela conversa para que você possa entender. Não adianta do nada tu colocar uma carinha de diabinho que a pessoa vai falar, tá maluco, meu irmão? Tá fazendo um despacho? É isso? Não, tem de ter todo um contexto para que a pessoa possa entender. Beleza? Bacana? Agora, olha isso daqui. Aqui a gente tem exemplo de linguagem verbal e não verbal. Porque ao colocar cuidado com, cuidado, cerca elétrica, observa, eu tenho aqui a palavra. E isso é um exemplo de linguagem verbal. Mas eu também tenho aqui, ó, os símbolozinhos do raio. E aí, raciocina. Se o camarada tivesse colocado uma cerca, e na cerca uma plaquinha apenas com vários sinais de raio, você não já entenderia que aquilo dali é uma cerca eletrificada? Você entenderia. Mas você é adulto, de repente. Agora, uma criança, por exemplo, um adolescente de 12 anos, de repente ele não entendesse. Aí ele ia falar assim, olha lá, é o negócio do flash, bacana, vou lá me pendurar. Agora, aí o que o cara faz? Opa, além de utilizar a linguagem não verbal, ele também vai utilizar a linguagem verbal. Porque se alguém se machucar ali naquela cerca, ele vai falar, opa, não, olha só, eu sinalizei que a cerca é eletrificada. Então, pô, se o camarada mexeu ali porque quis. Tranquilo? Então, aqui eu tenho um exemplo de linguagem verbal e não verbal. Agora, ou seja, uma linguagem mista. Agora, isso daqui, quando eu tenho este símbolozinho, é normalmente um símbolo que mostra que aquele espaço é para um deficiente, ou seja, para um cadeirante. Você tem isso daí geralmente nos estacionamentos, no shopping, no meio da rua e por aí vai. E isso daqui é um exemplo de linguagem não verbal. Agora aqui, ó, cuidado com o bravo. Só apareceu a palavra, só apareceu a escrita. Então isso daqui é um exemplo de linguagem verbal. E se o camarada, ao invés de colocar cuidado com bravo, ele tivesse só colocado a cara de um pitbull boladão? Então seria uma linguagem não verbal. E se ele tivesse colocado a cara do pitbull boladão e tivesse colocado também cuidado com bravo? Aí seria uma linguagem verbal e não verbal, ou seja, uma linguagem mista. Agora, aviso, não pise na grama. Apenas uma linguagem verbal. Bicicletinha aqui, ó. Cortada, significa que é proibido utilizar bicicleta na via, alguma coisa assim do tipo. E aí? Linguagem não verbal. Camaradinha aqui, ó, atravessando e com uma muletazinha na mão. Provavelmente está indicando que você está passando em frente a algum tipo de hospital, que ali normalmente passam pessoas acidentadas, adoentadas, não sei. Eu realmente não entendo muito bem essa plaquinha. Agora, aqui eu tenho um exemplo de linguagem não verbal. Por exemplo, se eu estou dirigindo e vejo uma plaquinha como essa, opa, eu reduzo, porque eu sei que de repente vai passar ali ou algum idoso ou algum acidentado. Tranquilo? E quando eu tenho esse símbolozinho aqui, geralmente, em todo hospital, ó, significa o quê? Silêncio. Então, eu sequer precisei escrever a palavra silêncio, bastou apenas colocar uma pessoinha, ó, com o dedinho aqui, ó, para significar que é silêncio. Ou seja, um exemplo de uma linguagem não verbal. Então, aqui, ó, vários tipos de linguagem. E agora a gente vai começar a trabalhar isso num valor interpretativo. Então, acompanha aqui comigo, ó. Linguagem e comunicação. Nós todos usamos a linguagem, a maior parte do tempo, para pedir ou transmitir informações. Esse uso, mesmo quando é utilitário, não deixa de ser legítimo. Precisamos nos comunicar. Sinto uma necessidade dupla. Quero que o outro, o interlocutor, me entenda e quero também entendê-lo. A linguagem, contudo, não se limita a informar, não se reduz à função de comunicar dados e fatos, conhecimentos constituídos.
há uma dimensão constituinte na atividade humana. Os seres humanos estão constantemente modificando o mundo. Eles inventam coisas novas, eles se inventam a si mesmos. A linguagem deve dar conta não só das necessidades objetivas, mas também das necessidades subjetivas que expressam nas palavras, nas imagens, nos sentimentos, nas sensações, nas emoções, nas intuições, em tudo que os seres humanos podem sentir diante do novo. A capacidade da humanidade de enriquecer sua linguagem. Indo um pouco mais a fundo, expressam a capacidade da humanidade de se enriquecer através da linguagem. Dizer melhor alguma coisa, senti-la melhor e pensá-la melhor são desafios interligados. Se o sujeito falha ao enfrentar um deles, ficará prejudicado e seu esforço de enfrentar os outros dois Quem se exprime mal, em geral, está confuso, tanto no plano do pensamento quanto no da sensibilidade. Leandro Conder. E é o seguinte, o que ele mostra com esse texto basicamente? Que é importante saber se comunicar bem. E é importante para a vida. Geralmente o camarada que adquire uma bagagem cultural, ele acaba se comunicando melhor. Mas isso não significa que só o camarada que tem um nível superior é que sabe se comunicar bem. Há pessoas que não terminaram nem o ensino médio e sabem se comunicar muito bem. Aí você vai a uma loja comprar uma roupa. E lá, de repente, tem um vendedor que nem terminou o ensino médio. Mas o camarada é muito bem articulado, ele se comunica bem. E ele te convence a comprar aquela roupa. Geralmente você foi lá só para comprar uma blusa. Ele faz você comprar 5 blusas, 3 calças e 5 sapatos. Então, caramba, esse cara é muito bom, esse cara sabe se comunicar. E o intuito é sempre saber se comunicar bem. Eu lembro de um jogador de futebol, o Rui Cabeção, que jogava no Botafogo, dava pena das entrevistas dele. Ele não sabia falar. Era isso mesmo, ele não sabia falar. Eu não sei porque colocavam o coitado para dar entrevista. Devia ser de maldade. E aí observa, se um jogador de futebol que tem todo um status de tem grana e coisa e tal, se esse camarada soubesse falar, ele ia se dar bem com a mulherada, não ia se dar bem? Então ele só vai se dar bem com a mulherada por conta da grana e por conta do status de ser um jogador de futebol. Agora, se ele soubesse se comunicar, aí ele ia se dar muito melhor, não é não? E isso acontece na vida. Se eu sei me comunicar, eu consigo conquistar as coisas, porque eu consigo pedir, eu consigo convencer e por aí vai. É o ato de comunicação, mas não só um ato de comunicação, é um ato de comunicação argumentativo, em que eu busco sempre me expressar e falar melhor. É uma questão de prestígio. É uma questão de prestígio. Por exemplo, se eu pego 2 camaradas e coloco para disputar uma vaga de emprego, e vamos supor que seja uma vaga de emprego não de um advogado, não de um engenheiro, mas a vaga de um porteiro. Beleza. E ensino fundamental, ou nem faço questão do ensino. Aí um chega e diz, aí, olha só, demorou a me deixar aí, porque eu tomo conta mesmo, quando aparecer o carrinho eu aperto lá o negócio e está tudo certo. Aí o outro chega e, primeiramente, bom dia, eu vim para a vaga, eu estou precisando e eu sou um camarada que cumpro todos os meus horários. Vou chegar na hora certa, vou sair na hora certa, vou atender bem a clientela e por aí vai. Para falar assim, o camarada precisa de algum nível superior? Não, precisa apenas ser o quê? Educado e se policiar em relação ao seu tipo de linguagem. Observaram? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu criei algumas questões e para a gente não perder tempo voltando ao texto, eu próprio coloquei as respostas nesse texto. Então, você vai ter uma pergunta já com sua resposta. Observa aí comigo, ó. Leandro Conder afirma que a linguagem humana é utilizada com 2 funções. Foi até no momento que eu travei ali na fala, ó. Ele, ao pedir aqui, ó, utiliza essas 2 funções, a questão pede para a gente explicar as funções, né? Ou seja, explique quais são elas. Elas quem?
as duas funções. Então, Leandro Conder afirma que a primeira função da linguagem é a utilitária, ou seja, é a linguagem do dia a dia, ou seja, eu pego aquilo dali e aquilo tem uma serventia, aquilo é utilitário. Utilizamos a linguagem a maior parte do tempo para pedir ou transmitir informações, comunicar dados e fatos, conhecimentos constituídos. Nesse sentido, a linguagem é usada para atender a necessidade objetiva, ou seja, as necessidades objetivas. Uma segunda função atende às necessidades subjetivas do ser, ou seja, do ser humano. Tais necessidades expressam nas palavras, nas imagens, nos sentimentos, nas sensações, nas emoções, nas intuições, em tudo que os seres humanos podem sentir do novo. A capacidade da humanidade de enriquecer sua linguagem. Ou seja, tem a linguagem utilitária, que o camarada simplesmente vai comunicar um dado, mas tem a linguagem que é também subjetiva, ou seja, o camarada, ele está dizendo nas entrelinhas, e dependendo do jeito como ele está se comunicando, você vai perceber se ele está triste, se ele está alegre, se ele está feliz, se ele é introspectivo, se ele é acelerado, e por aí vai. Ou seja, a linguagem tem duas funções, a objetiva e a subjetiva. Agora, é possível afirmar que as explicações de Leandro Conder sobre essas funções exemplificam o fato de que é por meio da linguagem que o ser humano organiza e dá forma às suas experiências? E por quê? Então vamos lá. Sim, é possível, por ser utilizada pelos seres humanos em suas interações com o mundo e com outros indivíduos. A linguagem acaba por estar, na verdade, na base de todas as nossas experiências. Segundo Conder, os seres humanos estão constantemente reinventando o mundo e a si mesmos por meio da linguagem. O ser humano é uma metamorfose ambulante e a língua, ela é metamórfica. Caraca, quase não sai. Ela é uma metamorfose também. A língua está em constante mudança. A linguagem de 1500 com certeza não é a linguagem de hoje em dia. Só para citar como exemplo um aspecto de variação, o carioca, ele fala chiado. E, poxa, tem muita gente que não gosta desse tipo. Dá até para tirar uma onda. Esse chiado do carioca, o chiado das pessoas que moram aqui no Rio de Janeiro, se deve a uma questão de prestígio. Na época em que a Corte Real veio para cá, para o Rio de Janeiro, em 1808. Quando a Corte se alojou ali naquela região da Quinta da Boa Vista, da Tijuca, do Rio Comprido, quando eles estavam ali, as pessoas que moravam no entorno começaram a reparar que os portugueses, eles falavam chiado naquela época. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a imitar essas pessoas. Então, começaram a falar chiado também. E essa imitação, ela vem até hoje. Até hoje nós falamos chiado, igual uma panela de pressão. Mas por quê? Porque é uma herança da Corte Real. E isso, no final das contas, acabou ficando aqui apenas no Brasil. Se você reparar, os portugueses de Portugal, eles não falam mais chiado hoje em dia. Pode observar o Cristiano Ronaldo dando entrevista. Ele não fala como um carioca, né, falando arroz, dois. Ele não fala assim. Agora nós falamos? Falamos. Por quê? Porque é uma questão de prestígio já desde aquela época de 1808 e acabou ficando e não tem mais como fugir. Somos produtos do meio. Agora, olha a terceira aqui. Releia. Precisamos nos comunicar. Sinto uma necessidade dupla. Quero que o outro, o interlocutor, me entenda e quero também entendê-lo. Nesse trecho, Leandro Conder faz referência a um aspecto importante da atividade da linguagem. Explique. Leandro Conder, nesse trecho, faz referência ao fato de que a linguagem é sempre uma atividade que pressupõe interlocução, um diálogo com um outro, o interlocutor. Ao afirmar que sente uma dupla necessidade ao se comunicar, o autor evidencia que o uso da linguagem se dá necessariamente na interação social e pressupõe a existência de interlocutores. Então, a comunicação basicamente é para isso, para um processo de interação, e exige dois elementos, o emissor, que é o camarada que fala, e o interlocutor, que é o camarada que ouve. E nesse aspecto, olha só o que o Conder fala, eu quero ser entendido e quero entender o outro, porque o processo é de interação social, é um processo em que os dois devem se entender, tranquilo? É um processo recíproco. Agora acompanha aí comigo algumas questões que nós vamos trabalhar. Está vendo essa charge aqui? Essa brincadeirinha?
em que eu tenho várias pessoas, observa a estrutura dessas pessoas. Uma está andando para um lado, outra está andando para o outro, aí tem aqui tipo uma sombra, porque está mais para lá, tem outra aqui que está em branco, e todas elas com um balãozinho em cima de suas cabeças. E cada balãozinho tem uma letra. E o formato é a palavra solidão. O formato é a palavra solidão. E vamos analisar, vamos interpretar essa estrutura. Aqui eu tenho um exemplo de uma linguagem não verbal, com essas pessoas, e de uma linguagem verbal também, ou seja, um processo misto. E aí se liga, o Enem adora utilizar isso daqui, porque ele quer que você seja capaz de interpretar não só um mero texto verbal, mas também um texto não verbal e um texto misto. E aí observa, ele está colocando aqui a palavra solidão em voga, e as pessoas, ó, todas andam de um lado para outro. E aqui tem várias pessoas, mas cada uma com um balãozinho específico. Ou seja, as pessoas elas estão rodeadas por outras pessoas e ainda assim sentem solidão. Vamos ver o que a questão pede. No cartoon apresentado, o significado da palavra escrita é reforçado pelos elementos visuais próprios da linguagem não verbal. A separação das letras da palavra em balões distintos contribui para expressar principalmente a seguinte ideia. Letra A, dificuldade de conexão entre as pessoas. Sim, sim. Vamos lá. Vários concursos públicos têm trabalhado a concepção da internet, um meio que aproxima as pessoas e que ao mesmo tempo distancia. A internet, ela aproxima virtualmente e distancia presencialmente, ou seja, as pessoas hoje em dia, ou talvez há muito tempo, elas estão, na verdade, com uma dificuldade de se conectar, ou seja, eu estou ali rodeado de um monte de gente, mas eu tenho dificuldade de falar com o outro, eu tenho dificuldade de me abrir, talvez pelo processo violento ou por outras coisas individuais, mas é notório que é uma dificuldade de conexão. Até por isso, cada um tem um balãozinho específico, e a palavra solidão não foi à toa. Aí observa, letra B, a aceleração da vida na contemporaneidade. Ah, professor, mas isso é verdade, a vida hoje em dia é acelerada, mas eu tenho que tomar cuidado. O que a questão pediu? A questão está trabalhando com a palavra solidão e com aquelas pessoas, cada um andando de um lado para o outro. Ou seja, ninguém está caminhando na mesma direção. Ou seja, não há uma conexão. Está todo mundo, ó, desconexo. E cada um com um balãozinho, ou seja, não está na mesma sintonia. Letra C, desconhecimento das possibilidades de diálogo. Letra D, desencontro dos pensamentos sobre um assunto. Nem poderia pensar nisso, porque o assunto levantado foi um único, foi a solidão. Ou seja, está todo mundo só. Só que eles estão ali, ó, várias pessoas, e ainda assim todos sós, é porque eles não se conectaram, porque se tivessem se conectado, não estariam sós. Olha a próxima aí, ó. O Garfield. Porra, o Enem adora o Garfield, e eu também. Aí olha o exemplo aqui, ó, do Garfield. Ele chega, tem uma rede, ele deita, depois chega o dono dele. Aí o dono diz, fora, fora. Aí beleza, aí o dono deita, ele olha, e ele, ó, slap, com a unha, ele corta a rede. E aí o camarada fica aqui, ó, preso na rede. E aí repara na sequência dos quadrinhos. Estava ainda, ó, dia. E o camarada ficou preso aqui até a noite. E aí vamos observar, ó, a questão. Sobre a tirinha de Garfield, é correto afirmar que a linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento da tirinha. Caramba, claro que não. Ele fala apenas em algum momento. Então, ali eu tenho linguagem verbal, mas também tenho a linguagem não verbal. E as duas contribuem para o entendimento da tirinha. Letra B. O uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão da tirinha. Claro que faz. Caramba, quando ele gritou fora, ele pediu para o Garfield sair e o Garfield ficou com raiva. Por isso que o Garfield foi lá e cortou a rede dele. Letra C. O uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o entendimento da tirinha. Sim, e olha só, é comum que esse tipo de questão apareça na tua prova, tá?
Então, resposta da questão 2, com certeza a letra C. E a letra D? A sequência cronológica dos fatos relatados nas imagens não influencia na compreensão da tirinha. Claro que influencia. Se estava dia e passou até a ficar à noite, isso auxilia no processo de compreensão. Agora, olha a questão 3. E nossa última questão. Sobre as linguagens verbal e não verbal, é incorreto afirmar que. Incorreto. E a gente já vai bater na letra A. Olha o que está aqui na nossa letra A. A linguagem verbal utiliza qualquer código para se expressar. Isso não é verdade. A linguagem verbal, ela utiliza a palavra, seja escrita ou falada, mas não utiliza qualquer código. Ela utiliza o movimento, ela utiliza o desenhozinho, ela utiliza esse sinal. Não, não utiliza. Então, meu companheiro, isso daqui está errado. Aí ele continua, enquanto a linguagem não verbal faz uso apenas da linguagem escrita. Não, né? É até o contrário. Aliás, na verdade, quando a gente fala da linguagem verbal, ela faz uso da escrita, mas ela faz, na verdade, o uso da palavra, seja escrita ou falada. Aí, olha a letra B. São utilizadas para criar atos de comunicação que nos permitem dizer algo. E é verdade. Ou seja, tanto a linguagem verbal quanto a não verbal, elas se coadunam. Elas vão servir para promover o processo de comunicação. E o processo de comunicação sempre vai permitir dizer algo. Por exemplo, às vezes, a gente para diante de uma barraquinha de cachorro-quente e tem algum erro gramatical. E nem por isso o camarada deixou de comunicar alguma coisa. O Bechara, por exemplo, ele diz que o intuito do falante é apenas se comunicar. Então, se ele conseguiu a comunicação, tanto faz se está certo ou está errado, de acordo com o padrão culto da língua. Agora, é óbvio que isso é uma visão que a gente trabalha dentro da faculdade e a gente, na verdade, trabalha essa visão para tirar o preconceito linguístico. Ah, o camarada não sabe utilizar o padrão culto da língua, então ele é um idiota? Vamos estigmatizá-lo? Não, não é isso. Então, por isso que o Bechara fala isso, para poder promover a inibição do preconceito linguístico. Tranquilo? Agora, olha a letra C. A linguagem não verbal é aquela que utiliza qualquer código que não seja a palavra. Sim, é qualquer código que não seja a palavra. Qualquer código, ou seja, um processo visual, um processo de movimento, um processo de careta, seja o que for. Agora, enquanto a linguagem verbal utiliza a língua, seja oral ou escrita, para estabelecer comunicação. Perfeita essa letra C. Agora, olha a letra D. Linguagem verbal e não verbal, quando simultâneas, colaboram para o entendimento do texto. E aí observa, duas questões diferentes e as duas questões trabalharam o mesmo aspecto. Então, você tem que saber que a linguagem verbal atrelada à linguagem não verbal sempre vai colaborar para o entendimento do texto. Tranquilo, meu parceiro? E aí, olha só uma mensagem final. Sabe quem é? Reinaldo Gianecchini, carequinha, na época em que ele estava com câncer. Aí olha uma mensagem que uma fã mandou para ele, ó. Sorria, brinque, chore, beije, morra de amor. Sinta, sonhe, grite e, acima de tudo, viva. O fim nem sempre é o final. A vida nem sempre é real. O passado nem sempre passou. O presente nem sempre ficou. E o hoje nem sempre é agora. Tudo que vai, volta. E se voltar é porque é feito de amor. Então, meu parceiro, foi só uma mensagem para você ficar aí tranquilo, até mesmo porque viver vale a pena. Você está aí reclamando de repente da vida? Ah, mãe, pô, tô tendo que estudar pra caramba. Poxa, levante as mãos para o céu, porque você está tendo a oportunidade de estudar. Muitos não têm essa oportunidade. Tranquilo, meu parceiro? Então, avalie aí a aula. Essa foi uma aula apenas para você ter noção de como o Enem vai cobrar as questões atreladas aos textos verbais e não verbais. São questões simples, mas que você precisa estar atento, tanto à parte verbal quanto à parte não verbal, porque os dois vão contribuir para o entendimento da questão. E não são questões difíceis, são questões tranquilas. Então é isso, meu companheiro. Espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Ó, fica aí na paz. Fala, galera. Gostou da aula? Curta e compartilha.